Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o For Belas, um podcast feito por empreendedoras, para empreendedores assim como você. E hoje nós estamos com uma convidada aqui, que é uma fisioterapeuta. Ela trabalha psicomotricidade, falei certo? Falou certinho. A gente vai falar muito sobre o trabalho, sobre esse trabalho que é incrível, que eu conheci conversando com ela, e também a gente vai falar da vida dela. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo e os outros vídeos também do nosso canal com alguém que vai gostar do nosso conteúdo, porque essa é a melhor maneira de levar o nosso conteúdo pra frente. Fechado? Então vamos lá, seja muito bem-vinda, Letícia Ribeiro. Obrigada. Eu falei certo, psicomotricidade. É muito engraçado porque todo mundo que eu vou falar o que eu faço, fala assim, psico o quê? Eu tava procurando psicomotoricidade. Mas Psicomotricidade, é isso mesmo. Eu quero saber como que você chegou até aí, mas primeiro me explica o que é psicomotricidade. Tá, psicomotricidade, ela é uma neurociência, ela estuda o homem através do movimento e a interação com o interno e o externo. Então, é basicamente o quanto o movimento, o afeto e o cognitivo estão entrelaçados no desenvolvimento do ser humano, desde a criança até ao idoso, né? Então, a gente trabalha todas as faixas etárias, cada uma pelas suas necessidades, mas é sempre o movimento consciente, o movimento com intenção, não é só o movimento pelo movimento, só fazer por fazer. É sempre a intenção por trás daquilo e o quanto o meio ambiente, o externo, a socialização, o contato com o outro influenciam tanto no motor quanto no cognitivo. O meio que ela está inserida. Exatamente. O quanto todas elas trabalham juntas, em conjunto. O desenvolvimento, ele não é isolado, não existe o desenvolvimento só o motor, só o cognitivo, só o emocional, por exemplo. A gente abrange, a gente olha o ser humano como um todo, intrinsecamente dizendo, a relação dessas três bases no desenvolvimento do ser humano. Legal. E isso é uma especialidade de fisioterapia ou não? Não, é uma outra área. É assim como existe a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fono, tem a psicomotricidade. Ela tá vindo muito à tona agora, pelas necessidades de hoje em dia, mas já é bem antiga a profissão, principalmente em escolas, educadores, eles geralmente, professores de educação física, eles já trabalham com essa vertente mais global, né? Eu venho da fisioterapia, que aí já é uma outra visão. Então, eu tô realmente nessa mudança profissional, aprendendo a olhar o outro de uma forma diferente do que eu aprendi como físio. Então é diferente da fisioterapia para psicomotricidade. A psicomotricidade, ela entra como profissão interdisciplinar. Então, a psicomotricista com a físio, ou com a TO, ou com a fono, ou com o educador físico, ou na escola, né? É sempre um trabalho interdisciplinar. E me fala uma coisa, quando o paciente chega para você para fazer esse acompanhamento de psicomotricidade, como que esse paciente chega? Ele vem encaminhado por médico, pela escola? Existe alguma, digamos assim, um caminho para o paciente chegar até você? O mais lindo, eu acho, que da psicomotricidade, que eu vejo, é que ela não atua somente no diagnóstico. Né? Então, por exemplo, eu sou físio, especialista em neurologia infantil. Então, a criança com atraso, com deficiência, com diagnóstico, chega a mim. A psicomotricidade não necessariamente. Ela não trabalha somente com um diagnóstico, ou uma deficiência, ou uma alteração.
ela estimula também as potencialidades do ser. Então, não necessariamente a criança. A gente tá falando de criança aqui. Que é a minha vertente, né? Não necessariamente a criança tem algum atraso ou alguma questão, o pai pode simplesmente procurar para desenvolver aquilo com mais qualidade. Isso, para desenvolver, exatamente. Hoje em dia, até existem, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Baby Gym, que é uma academia para bebês. A Elê tava falando isso pra mim, não é, amiga? Você tinha visto pra criança. Tem, em São Paulo tem várias unidades, Paulínia, tem várias unidades agora, e não existe só a Baby Gym, tem outras também, mas ela é uma das mais famosas aqui no Brasil, que é o trabalho que eu particularmente gosto, que é o desenvolvimento motor, afetivo, cognitivos de bebês de 0 a 3 anos, nessa primeira infância, né? E aí não é, teoricamente, com diagnóstico. A gente vai trabalhar as potencialidades, o estímulo, visto que hoje em dia é tão difícil, né? Nessa correria, nessa nova... nossa estruturas novas de família e ambiente. Então, a gente traz a psicomotricidade como oportunidade, oportunizar para desenvolver, exatamente. Porque, por exemplo, a gente já tá conversando um tempão antes da gravação. Aí, por exemplo, as filhas da Alessandra, meus filhos já estão na adolescência. As da Alessandra são pequenas, tem a bebê de 2 anos e a de 8 anos. Ela tem quintal na casa dela, então as meninas podem brincar, podem correr, tal. Quando os meus filhos eram menores, a gente tinha quintal. Hoje a gente mora em apartamento. Então, a criança que mora num apartamento, que não tem uma área de lazer, não vai ter a mesma oportunidade de brincar e de se desenvolver que as filhas da Alessandra, por exemplo. Exatamente. E aí vai passar, um dos grandes mitos da área da saúde é que cada criança tem o seu tempo e a gente tem que respeitar. E não, a gente tem sim um tempo aceitável para desenvolvimento, mas tem um limite, né? Então, tem um limite aceitável. Então, por exemplo, um bebê de 6 meses que deveria estar sentando. Se com 10 ele ainda não tá, então peraí, já não é, tipo, um atraso só único, exclusivo, porque é o tempo dele. É falta de estímulo, é por alguma alteração, uma deficiência, alguma coisa. Então tem que ser investigado, tem que ser avaliado, tem que ser estimulado, né? Então, cada criança tem sim seu tempo, né? Vai andar com 12 meses? Às vezes não. Pode ser com 13, com 14. Mas se chegar com 20 meses e não estiver andando, tem um limite aceitável, né? Então, aí a gente tem que avaliar se é um atraso só por e por falta de estímulo mesmo, ou se é outras coisas. Tem muito a ver também com pode-se dizer que seja uma comodidade dos pais em não largar a criança no chão ali um pouquinho, naquele lençolzinho mais fino que a gente deixa. Sim. Hoje naquela... amiga, rolar na terra. Rolar na terra. Sim. Mas até o bebê. Hoje os pais não largam o bebê. Eu cheguei aqui... São Paulo, eu sou do interior do Paraná. Lá é muito comum, só que as pessoas levam um susto. Como que você vai? Gente, tá tudo bem. Exatamente. O bichinho Mas ele foi feito pra isso. Exato. Deitado. A primeira fase... isso. Não, a primeira fase de desenvolvimento do bebê, ela é totalmente sensorial. Que é de rolar, né? O sentir, né? A Maria Montessori, ela até tem uma frase que ela fala que é... Nada vai pro intelecto que não passe pelo sentido. Então, pra gente aprender qualquer coisa, a gente tem que vivenciar, tem que experimentar. O bebê, ele é muito sensorial. Então, é isso. É o brincar na terra, é o rolar no chão, é o sentir diversas texturas, que é aquilo que vai enviar uma mensagem pro cérebro, vai desenvolvendo, vai criando conexões. Isso muito com a Valentina, porque do pós-parto da Valentina, eu já tinha tido uma depressão, e entrei numa depressão muito grande. E ela demorou muito pra sentar. Por quê? Quando o Rafa acordava pra ir trabalhar e tudo mais, ele me dava ela e eu ficava deitada com ela no sofá. Sim. Eu tinha vontade de fazer ali, eu dava uma maia ali, eu ficava naquele espaço. E ela demorou pra sentar. Por quê? Porque eu não... Você não estimulou. Sim. E aí eu lembro que eu disse assim, gente, ela não senta. O Rafa disse, não vai sentar, amor, porque ela precisa de ajuda.
Se você não der essa ajuda, não Sim. vai. Aí eu lembro, aí eu fiquei meio birotado. Meu Deus, não tá sentando. Aí eu ficava, será que tem alguma coisa que não tá falando? Dizia, calma, Sim. ela tá dentro Dentro do esperado. minha culpa, onde não é. E isso é muito, assim, eu fui um exemplo muito vivo disso, porque ela demorou pra sentar. Sim. Sentar, até eu sentar escoradinha, assim, Aham. a gente coloca eles ali com 2, 3 meses que a gente já começa a colocar. Sim. Ela nem ficava, amiga. Porque Ela só ficava tinha deitada, né? Você colocava na mão, ela fazia assim. Ela caía, por quê? Porque eu não estimulava. Mas esse foi o único marco, assim. Marco, né? Que a gente fala. Marco de desenvolvimento. Aí eu fui procurar ajuda e comecei a melhorar. Exato, é a melhor coisa. É isso mesmo, porque Mas quando é, tinha vontade, você não fazia. várias questões influenciam no desenvolvimento, né? Não é só o não estimular, por exemplo, mas culturas, crenças, religiões, isso também estimula, né? Como eu disse, uma criança que tá numa fase de engatinhar no Rio de Janeiro, tá lá, assim, roupinha, engatinhando, calor, é isso aí. Agora, uma criança que mora na Suíça, um frio Um danado, monte de roupa. um monte de roupa, como que essa criança vai engatinhar? Vai ficar escorregando? Como que ela vai sentir? Então, é Lá diferente. ficam parecendo uns pacotinhos. É, exatamente. Parecendo aqueles bichinhos É. assim, cheios de roupa, mas vai. E não é que elas não vão ter o desenvolvimento. Não é isso que eu tô Mas é dizendo. diferente. Mas é diferente, né? São fases diferentes. Além do estímulo, o local, o que mais que interfere no desenvolvimento da criança? O social, a interação, a alimentação, a nutrição da criança, tudo isso, né, influencia. Então, por exemplo, a criança, ela precisa aprender quando, por exemplo, vai começar a engatinhar. Ela começa a engatinhar porque ela olha um objeto e ela quer aquilo. Ela quer chegar a um lugar ou ela quer ir a algum lugar, né? E aí, ela tem que pensar. Que é o que a psicomotricidade foca muito. Que é justamente isso. Ela quer ter o motor. É o poder fazer. Ela pode fazer. Porque ela tem todas as estruturas íntegras. Tá ali, ela quer fazer. Pode fazer, né? E ela tem o objeto de foco dela. Então, ela vai começar a criar estratégias. Isso é o intelecto. De como ela É o vai aprender. fazer. É o cognitivo. Como que eu vou chegar ali? O meu objetivo é chegar ali naquele celular. Naquele brinquedo. Então, como que eu vou fazer? Ela vai tentar, primeiro ela vai tentar, ela vai pra frente, ela vai rolar, ela vai cair, ela vai começar a entender, a sentir o corpo dela e traçar estratégias para chegar ali. Então, imagina que uma criança, que qualquer coisinha que ela quer, os pais dão na mão. Pais cuidadores, enfim, né? Os responsáveis, vai e dá. Aí vai desenvolver isso. Aí você vai e me dá. Pra que eu vou me deslocar? Pra que eu vou gastar minha energia? Né? Lá também é isso, né? Então, é o social. Imagina uma família que não conversa com um bebê, como que essa criança vai aprender a desenvolver a fala? Você sabe que a minha sobrinha, ela tem 2 anos, ela vai fazer 3 anos agora no meio do ano. E ela, assim, com 8 meses, ela já conversava. Porque ela, balbuciar, né? Antes de ir pra escola, eles não queriam que ela fosse pra escolinha, ela ficava com a minha mãe é aposentada. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a conversar com meu irmão, com a minha mãe, com a minha cunhada, falar que era importante a menina ir pra escolinha pra ela socializar com outras crianças, porque ela não tem criança da mesma idade e tal, pra ela aprender a dividir brinquedo, pra ela, né, essas coisas. E a minha mãe ficava com ela o dia inteiro, e minha mãe falava, porque lá em casa todo mundo fala pelos cotovelos. E minha mãe falava, conversava com a menina e ela horrores. Com 1 ano e 3 meses, ela formulava frase. Sim. Mas olha como o ambiente influenciou. Sim. Né? E meu irmão todo, ai, nossa, minha filha é extremamente inteligente. Aí eu falava que era porque lembra o leite caríssimo lá de R$200? Não, porque ela toma leite tal, que tem a vitamina tal, que não sei o que. Por isso que ela é inteligente e tal. Claro que eu acho que sim, deve ter, né? Ela mamou no peito da mãe, até 2 anos. Sim. Tomou fórmula, sempre teve uma alimentação regrada. Sim. Então ela tinha todos os nutrientes ali pra criar as conexões, né? Com certeza. E eu fico assim, passada. Eu não sei se tem diferença de menina pra menino, porque eu lembro que o meu filho tá com 13. Ele demorou muito pra falar. Eu lembro que ele tava com 2 aninhos e pouco, mas ele era preguiçoso.
E aí ele ficava, o que que você quer, filho? Fala, fala. Aí ele, Aí eu pegava assim, o que que é? O que que é esse aqui? O que que Sim, é? mas isso já é um estímulo Pra tentar que ela tá estimular. dando. Eu acho também que esse é o mal do filho mais novo, porque eu tenho 2 meninas, a minha fala um monte, ela é independente, ela abre a geladeira, a Valentina pega o que ela quer comer, tá? Ela procura. Essa semana o coelho levou os ovos dela embora, ela disse bem assim, por que que ele trouxe se ele ia levar? Ela contou isso ontem, porque ela falou que, óbvio que o coelho trouxe vários ovos. E é óbvio que ela ia comer tudo. É óbvio que ela ia comer tudo. Aí ela guardou pra não dar tudo de uma vez. Falou, olha, o coelho levou embora. E aí, cada dia ele vai trazer um. Sim. Aí a menina de 2 anos virou e falou, escuta, pra que ele trouxe se ele ia levar? Mas olha que maravilhoso isso. E mesmo assim, ela ainda Ela para de vez em cantou. quando, fica... Por quê? Eu chorando na manhã, porque ela é mais nova, ou pra mim, ou pra manter ela atender. Sim. Ela já olha e diz bem assim, tô chorando. Eu sou o neném. Maravilhosa. Falo, maravilhosa, Eu sou safada. Mas E é pensa 2 que isso- meninas, por isso que eu tô dizendo, são 2 meninas. Às vezes é a síndrome do mais novo, minha filha. Mas pensa que isso é uma estratégia que ela pensou, ela criou, ela observou o ambiente em volta dela e pensou, não, se eu chorar, se eu falar pra minha mãe, eu tô chorando. Não, mas eu Eu vou imaginando chamar a onde que ela atenção. tirou de fazer assim. Mas ela é fala pra mim, eu pra tô você chorando. O quanto é maravilhoso isso. É Safada, maravilhoso. maravilhoso, aham. Essa criação simbólica na cabeça de observar o ambiente que ela tá sendo criada, conseguir criar. Gente, isso é. E de ter o olho junto, né? Porque a minha filha, que vai fazer 17 anos, eu não tenho uma cena que eu nunca vou esquecer. Eu conto isso pra todo mundo. Uma vez eu dei bronca nela por alguma coisa, ela tinha menos de 2 anos. E ela era igual a Aimee, a Isabela. Sempre foi faladeira, super comunicativa. E eu dei uma bronca nela por alguma coisa. A minha mãe me retrucou e me deu bronca porque eu tava dando bronca nela e pegou ela no colo. Sim. Quando ela foi no colo da minha mãe, ela foi no colo da minha mãe assim, ó. E ela olhou pra mim assim, ó. Viu? Deboche. E ela faz essa cara até hoje. Vou até fazer pra câmera, ela faz essa cara até hoje. Ó. É verdade. Ela Ela faz meio- tinha menos de 1 ano. Ela olhou pra mim, tipo, como quem diz: E aí, linda? Acho Quem que eu pode ganhei. mais, eu ou você? Minha voz tá do meu lado. Acho que eu ganhei. Eu ando com a lei, meu chapa. É. Aqui, ó. Eu falo pro meu marido, a gente é os pais, mas a gente tem os pais dos pais. que podem mais que os Que pais. pode mais. Porque às vezes ela responde, principalmente a Vitória, ela fala bem assim pra mim, mas não é quem manda é a mãe e quem que é a mãe? Mas olha pra vocês verem. É a avó dela, né? A mãe do pai dela. Pra vocês verem o quanto a interação com o outro é primordial pro desenvolvimento. Ela tá criando estratégias pra chamar a atenção. Ela tá criando estratégias pra mostrar pra você que, viu, eu não gostei, eu senti isso. E tem gente que E eu tenho ignora alguém me isso, né? acolhendo. E tem gente que ignora. Gente, quer mais do que a gente criou. A gente foi criada no Meninos Não Podem Chorar. Sim, Olha o tanto de homem frustrado que tá aqui. sim. Porque não podem chorar, não pode demonstrar sentimento. E isso afeta de um absurdo o desenvolvimento da consciência corporal dele, desse ser humano. Que ele entra numa crise de tipo, mas eu tenho um sentimento, eu tô sentindo. Por que Então eu não posso, chorar? então eu tenho que reprimir esse sentimento. Só que como que essa criança se manifesta? É aqueles adolescentes que a gente brinca, né? Que tá aquele 40 graus, a criança tá de moletom, de touca, descendo da escola meio-dia. Porque tá querendo se esconder. Porque tá num conflito de quem eu sou. Porque é uma fase de descoberta. E aí você é reprimido, reprimido, reprimido. Mas eu tô sentindo aquilo. Então você tem que deixar de sentir. E aí ele vai se manifestar se isolando, sendo aquela pessoa mais quieta, mais isolada, sem Às interação vezes sendo social. hater da internet. Sendo hater da internet, exatamente. Porque não teve alguém que falou, potencializou isso. O que você tá sentindo? Você tá frustrado? Você tá triste? A criança tá chorando. Ah, deixa eu chorar. Não é deixa eu chorar. A criança tá sentindo. Não. Por que deixa chorar? Se você começar a chorar, você tá triste, não tá? Então eu vou virar pra você e falar assim, não, continua chorando aí. Pode morrer de chorar. que eu não tô Chora nem aí, eu não tô nem aí. Não é assim. Criança é a mesma coisa. Se ela tá sentindo, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser ouvida. Pra ela se sentir confortável, né? Então, o afeto é uma coisa... Quando eu vou explicar o que é psicomotricidade, que eu falo que é o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo, se eu perguntar pra você, Agnes, o que é afeto pra você? Pra mim,
Afeto? É. O afeto, o que eu tive de afeto. Não tem certo ou errado, Não tem tá? certo nem errado. Mas assim, o que eu tive de afeto é o você carinho. receber um carinho, uma comidinha. Porque eu não tenho pai. Afetiva. Eu não É, tenho. Pra Eu mim, a tenho. linguagem de amor é comida, uma por isso que eu tô gorda. comidinha. É uma comidinha. Mas é o afeto. Um abraço. Ofertar alguma coisa, assim. Mas para outras pessoas vem de maneiras diferentes. Por exemplo, meu irmão manifesta afeto financeiramente. Por quê? Sim. Porque a gente teve muito problema financeiro quando a gente era criança. Nossa, meu marido foi criado com seu irmão. Aqueles... Não, e aí ele manifesta assim, por quê? Porque a gente teve muita privação de coisa. Então, assim, ele não vai falar, pô, te amo, me abraçar, não sei o quê. Ele vai falar, você tá precisando de um dinheiro? Mas Você quer que eu pague agora. teu condomínio? Você quer... Essa é a maneira dele. Mas agora eu vou mostrar pra vocês Afeto. o outro lado do afeto que a gente entende, tá? Afeto é tudo aquilo que nos afeta. E tudo que nos afeta nem sempre é positivo. Todo mundo, quando a gente fala afetivo, vai pro lado bom. Eu ia pro lado perguntar isso pra você positivo. agora. Qual é a diferença do afeto, mas também tem a ver com o você impor um limite, porque as pessoas não entendem isso. Mas o afeto nem é essa questão de limite ou não. O afeto, ele tá mais relacionado a tudo que nos afeta mesmo. Uhum. Então, por exemplo, uma criança que chega na escola, Chegou na escola, primeiro dia de escola lá, criança nova na escola, nunca viu as crianças, o professor, tudo novo. Os ciclos já estão montados. Exatamente, a Já tem as criança panelinhas. sabe, né? Aí ela chega lá, ela é zoada, ela começa a sofrer bullying, o professor também não consegue reconhecer as potencialidades dele, se errou, já é cobrado, passa por vexame na frente dos alunos, os alunos excluem ele porque já tem as panelinhas. Isso é um afeto, tá sendo afetado. Aquela criança, ela tá sendo afetada pelo comportamento dos outros. Então, ela vai ser uma criança que vai ter medo de se expor na sala de aula, ela não vai querer brincar com os outros, porque ela já criou aquela barreira de que ela vai ser chacota, de que ela não é boa, de que ela não é suficiente. É aquela criança que vai ficar isolada. Agora, vamos ver um outro cenário. A criança chegou na escola, ela é bem recebida, os alunos tentam incluir ela nas brincadeiras, o professor vê as potencialidades, se ele errou, acertou, é elogiado, é mostrado os novos caminhos, como corrigir, o que fazer. Essa criança vai se sentir acolhida, afetou positivamente, então ela vai ter motivação para estudar, para brincar, para interagir, para aprender, para tirar dúvidas. Quantas crianças não tiram dúvida dentro de sala de aula porque tem medo de ser zoado? Porque, de algum jeito, já é um certo trauma que já veio. Então, o afeto é tudo aquilo que nos afeta. Para a psicomotricidade, isso faz muita diferença. Porque, às vezes, a criança não tá subindo no parquinho, no brinquedo do parquinho, não é porque ela não consegue. É porque ela tem medo de errar. Ou porque ela não sabe como fazer. É porque ela simplesmente não quer fazer. Ela não tem uma motivação. Porque ela tem medo, ela tem insegurança. Ela talvez sabe que ela não tem força suficiente para conseguir acompanhar os coleguinhas no futebol, por exemplo. Então ela vai ficar ali excluída, né? Mas é um tipo de afeto, é um certo medo, trauma. Então a psicomotricidade, ela vem para justamente entender essa criança de uma forma ampla. Por que não está fazendo? É só puramente pelo motor? Ah, meu filho não consegue subir no parquinho, por exemplo. Ah, não consegue. Mas será que é por falta de força? Que aí todo mundo já pensa que é força. Mas às vezes lá na escola sofreu algum, sei lá, preconceito, alguém zoou do jeito que subiu. Enfim. E aí já cria uma barreira. Então a psicomotricidade, ela vem justamente para entender essa criança. Para entender o que tá limitando esse desenvolvimento, ou essa comunicação, ou essa interação com o meio. Nossa, é muito importante isso. É muito. Como que você descobriu a psicomotricidade? Então, eu sou fisioterapeuta neurológica, né, infantil, sou especialista. Trabalhei por mais de 7 anos aí na área, sempre trabalhando com a questão motora, né? Sempre trabalhei vinculada a entidades e ONGs vinculadas ao SUS, né? Então, a gente dava a oportunidade de terapia
por pouco que seja, era o que a gente conseguia ofertar para essas crianças com deficiência, que não têm condições de ir num acompanhamento de clínicas particulares, convênios e tudo mais. E que tipo de deficiência tinham essas crianças? Eu trabalhei inicialmente com autismo e alguns comprometimentos motores, como paralisia cerebral. Isso na época que eu trabalhava com ecoterapia, que eu também sou especialista. E aí, depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar numa instituição aqui em Campinas, e que lá era tratamento para comprometimento motor. Então, nós éramos referências em mielomeningocele, paralisia cerebral. Eu comecei a ter várias doenças raras lá, que eu também acompanhava, todas com comprometimento motor. Então, aí eu já não atendia, por exemplo, o autismo, que é mais intelectual, né? E aí, determinado ponto da minha vida, eu tive uma recaída da depressão. Eu já venci a depressão uma vez, e agora tô nessa segunda vitória aí de vencendo a depressão. Mas foi um momento muito difícil da minha vida, isso em 2023, 2022 para 2023. E em pouco tempo eu tive várias perdas muito importantes, mortes mesmo, inclusive de pacientes que me baquearam muito. E eu tava numa fase que eu tava pra casar, faltavam pouquíssimos meses para eu casar, então eu tava naquele misto de alegria, tristeza e aquela turbilhão de sentimentos. E aí eu tive uma recaída a ponto de não conseguir identificar os meus sentimentos. Foi uma fase bem difícil. E aí chegou um determinado momento em terapia, que é importantíssimo, né? Todo mundo deveria fazer. Em determinado momento da terapia, ela quis trazer os pontos que me levaram a ter, né? A recaída. E eu acho que eu tava me sentindo um pouco frustrada. Não era só um único motivo, mas era um dos motivos. Era eu não estar vendo efetividade no meu trabalho, até porque, como eu disse, neuroinfantil já é difícil ter aquele baita de uma evolução. Por exemplo, você vai fazer uma fisioterapia, um pilates. Você entrou com dor, você vai fazer uma semaninha, 2, um mês, vai passar a sua dor, pronto, vida que segue. Você quebrou o pé, você fez, né? Nossa, eu Você fiquei fez quase fisioterapia. fazendo Mas fisioterapia. acabou, você tratou sua lesão, reabilitou, beijo, vida que segue. A neuro, não, é uma coisa que vai ter que ser para sempre, acompanhando essa criança, né? E vindo de uma instituição em que o atendimento era uma vez por semana, 30 minutos, é muito pouco. Por mais que a gente se dedicava muito, tem crianças que não vai ter uma evolução tão positiva. E eu tava num conflito profissional mesmo, assim, eu já tava com as minhas questões de autoestima, questões pessoais, que eu tava trazendo. E aí, com isso, eu também estava me sentindo um pouco frustrada de não ver que o meu trabalho estava sendo talvez efetivo. Apesar de eu saber que sim, mas no fundo você se questionava se realmente você estava fazendo alguma diferença na vida daquela criança. E eu queria fazer a diferença, né? E aí, só que assim, eu tava num limite, assim, de o que eu posso fazer com o que eu podia ofertar para aquelas famílias. Então, eu virei um conflito, assim, dentro de mim. E aí eu entendi que eu, Letícia, hoje, atualmente, naquela fase, com depressão, eu não tava dando conta emocionalmente de cuidar de um outro. Eu não tava cuidando de mim, quem dirá de eu ter atenção para cuidar da deficiência do outro, de acolher aquela família, de dar atenção para aquela família. Que na verdade não é acolher só o paciente, não. Né? Muitas famílias, elas descobrem algo às vezes até muito sério do filho ali, você tem que lidar com a criança e com a família. Sim. Às vezes é muito mais a família do que a criança. Eu tive uma paciente de doença rara, que tem pouquíssimos casos aqui no Brasil, e que eu fui diretamente com a mãe, assim, uma família maravilhosa, que eu falei assim, olha, nunca ouvi falar da doença da sua filha, mas eu vou dar o meu máximo pra aprender, e eu vou junto com você, a gente vai conseguir juntas criar uma estratégia de tratamento, vamos aprender juntas o que fazer. Fui muito direta, só que isso começava... Não sei, acho que em determinado momento eu precisava mudar, mas era eu mesma. Eu, Letícia, mudar, né? E aí, acabou que eu falei, bom,
eu amo o que eu faço, eu amo tratar deficiências, eu amo estimulação precoce, que é esse tratamento de bebês, né? Lá eu não tinha a oportunidade de trabalhar só com esse público, tinha públicos até adolescência, mas eu sempre amei a estimulação precoce. E aí eu falei, bom, o que que eu posso fazer que eu vá trabalhar com isso, só que de uma forma mais leve, né? Eu não queria. Talvez eu ache. Hoje eu não Você lidou tenho com muita coisa triste? muita. Triste, assim, no sentido de assim, a criança ter uma doença, a família não ter condição financeira. Tal. A maioria dos Às meus vezes não pacientes. ter condição psicológica de lidar com A maioria dos aquilo. meus pacientes. Às vezes o pai vai embora. Às vezes a mãe deixa com a avó porque não quer lidar tem que com aquilo. trabalhar, e não E tem muitos casos que quando descobre alguma doença mais rara, o marido abandona a mulher com a criança. É, É muito, né? muito. E assim, a oportunidade também, né? Porque, querendo ou não, eu vinha que tinha crianças. Por exemplo, eu tive um caso que era Nossa, era assim, um xodó meu, assim. E que que nem eu disse, era uma vez por semana, 30 minutos. Esse meu paciente conseguiu. É muito pouco. Mas é o que a gente, dentro do SUS, acabava conseguindo ofertar, né? E esse paciente meu, por causa da igreja e tal, ele conseguiu terapia numa clínica particular. E eu vi que, assim, lá na clínica particular, ele ia mais de uma vez, tinha uma baita estrutura. E não que eu não tivesse estrutura, mas é uma questão de oportunidade mesmo, assim. Ele ia mais vezes na semana, tinha outros equipamentos, tudo. E eu vi o quanto ele estava feliz numa bicicleta adaptada que eu não tinha. Era uma coisa básica. E eu sei que motoramente ele é bem comprometido, grave, né? E a mãe, um doce, é minha amiga até hoje, assim, sabe? Mas eu não tinha como ofertar aquilo. E de ver a alegria dele, feliz, conseguindo se desenvolver num outro ambiente, me deixou triste, assim, não por ele, mas por mim. Por você não poder fazer mais pra ele. Exatamente. Então, Nossa, isso é crise muito grande. Acho Mas que a pior coisa que quando a gente vê que, cara, eu não consigo fazer mais, Exato. tô presa. Eu tô presa. Eu tava me sentindo presa não só no trabalho, na carreira, não é nem pela Eu acho que veio tudo instituição. junto, né? Isso. Não é uma crítica à instituição, é a profissão mesmo. Uhum. Eu tava me sentindo presa a uma profissão que já é difícil, com outras demandas emocionais também que eu tava me colocando em jogo. Então aquilo virou um bolo dentro de mim que eu realmente cheguei no meu limite, assim. Então foi a hora que eu tive que procurar outras alternativas mesmo, né? Meu marido tava super preocupado, porque realmente, assim, influencia em todo o ambiente, né? Não é só eu depressiva, né? É você, seu marido, a sua família, todas as pessoas todo que mundo, convivem com exatamente. você. Então, a gente sentou, conversou, e eu falei assim, olha, ele, né, até trouxe, Letícia, você precisa parar. E eu sempre fui muito agitada, eu sempre fui muito imperativa, eu sempre quis abraçar o mundo. Eu não sei fazer uma coisa só de cada vez, sabe? Não, eu dou conta. Mulher, né? Nossa. Naquele negócio de a gente dar conta de tudo. E foi nessa que ela teve um burnout. Exato, foi nessa que eu surtei, né? Como a gente brinca, o Coringa surtou por muito menos, né? Sim, com certeza. E, E aí você parou? Parou de trabalhar, ficou eu parada. parei, mas nesse tempo, assim, que eu não queria simplesmente abandonar meus pacientes. Então, eu esperei até o final do ano para encerrar o ciclo de terapia dos 6 meses e tal. Só que aí, nesse meio tempo, eu comecei a procurar o que eu poderia fazer. E aí, foi quando eu conheci a Academia para Bebês, esse estímulo... na psicomotricidade, a gente não chama de estimulação precoce. Porque quando a gente fala em estimulação precoce, a gente já está relacionado muito a um diagnóstico. Então, a gente... nasceu com uma lesão neurológica, ficou internado, então vamos estimular precocemente. Antes de um diagnóstico, já se estimula. Na psicomotricidade, a gente chama de estimulação essencial. Porque é o básico para todas as crianças. Para todo mundo, deveria ser o estímulo, né? Então, eu comecei a procurar sobre isso e caí na psicomotricidade. Conheci o grupo de psicomotricidade nacional, e que simplesmente, assim, é aquela questão do afeto. Uhum. Simplesmente me abraçaram.
Vem com suas dores, vem com seus traumas, vem com seus medos, vem com essa síndrome do impostor que você acha que você não é capaz. Vem, vamos sentar, vamos conversar, vamos te acolher, vou te mostrar o caminho. Me acolheram assim demais. É uma área muito, extremamente afetiva mesmo. E aí aquilo eu falei, não, é isso que eu preciso, né? Então foi quando eu acabei pedindo demissão desse trabalho e entrando na graduação, né? E na Foi estudar de pós-graduação, novo. fui mudar de novo. Eu sou feita de ciclos, de recomeços, literalmente. A fisioterapia entrou na minha vida também em um recomeço, assim como agora. E é como muito atividade. engraçado, porque hoje as pessoas colocam muito, né? Ah, não, você fez ali 16 anos, você vai fazer um cursinho, você precisa ir pra faculdade porque vai resolver sua vida. Não, vai. A gente muda ela até morrer. Só Não, pra deixar bem claro pra todo mundo. Não, E você tá aí um exemplo, não é recomeçar. Tem coragem de mudar. Sim. Não, amiga, É não é, mas hoje muito os pais bom. vivem muito nessa militância de que você precisa já terminar, você precisa já ir pro seu curso. Não que não tenha que saber o estudar. você vai fazer, né? Eu Eu mudei fiz várias vezes. coisas também. Mudei várias vezes. Porque eu queria uma coisa, mas minha mãe e meu irmão, olha, vai fazer na área da saúde. Estudei na área da saúde, porque para eles a gente era pobre. Então eu tava tendo a opção de estudar, a oportunidade de estudar. Então, assim, na área da saúde nunca vai faltar emprego. Sim. Esse era o pensamento deles. Sim. Né? Meu irmão não passou com 18 anos, não foi pego no alistamento obrigatório. Ele fez prova, concurso para fuzileiro naval. Sim. Por quê? Porque ele seria funcionário público e ele teria estabilidade a vida inteira. E eu não tô dizendo que não é importante. Só que não era isso que eu queria. E aí Porque eu não fui cobrada e demorei muito pra terminar. Fui terminar depois da minha filha, assim. sim. Porque também não tinha ninguém que ficava ali, vai lá, faz, é importante. E aí eu acho que aquele negócio também é você ser feliz nos ciclos, né? Você foi feliz em cada ciclo. Exato, exatamente. Eu entrei, por exemplo, eu era. Se me perguntasse quando eu era adolescente, eu falava que eu queria dançarina de axé. Gente, Vou dançar o tchan. maravilhosa! eu com 13 anos tinha Eu aquela. não, porque eu era gorda, gente. Eu não sei, não, mas eu também. Gente, eu fui obesa, eu venci a obesidade por uma questão minha mesmo, de eu não me sentir confortável dentro do meu corpo. Mas quando eu era mais novinha, tinha, eu não sei como tá hoje em dia as escolas, mas tinha aquela escola da família de domingo, né? E aí, quando eu tinha 13 anos, eu dava aula de axé. Então, se perguntasse pra mim naquela época que eu quero dançar no tchan, entendeu? Óbvio. Mas aí eu fui mudando, a gente vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo. Meu primeiro trabalho foi como recepcionista de uma instituição aqui em Campinas, né? São vários oftalmos lá, uma rede bem famosa. E já tava na saúde, né? E eu queria. E aquela pressão, né? Tipo, pô, 20 anos, você não fez nada ainda, né? Tem que fazer uma coisa. Né? Vamos se mexer. E aí eu falei, tava muito em alta ser massoterapeuta. E eu falava assim, nossa, eu nunca fiz massagem na vida. Mas vamos fazer o curso, né? E você fez? Aí eu fui fazer o tecnólogo em massoterapia, minha primeira formação em massoterapeuta. No último estágio da massoterapia, eles levaram a gente pra fazer massagem na PAI de Campinas. Era aquelas massagens nas costas, massagem rápida, né? Uhum. Cara, aquele dia mudou a minha vida. Mudou, simplesmente foi assim, abriu um leque na minha cabeça que eu falei assim, eu preciso trabalhar com este público. É o que eu quero. Ai, Então, que assim, legal. através da massagem que eu falei assim, não, eu senti no dia, assim, foi um negócio transformador mesmo. É o público que eu quero atender. E aí eu terminei a massoterapia, atendi. Só que aí fui pra estética, né? Porque é o que... Massoterapia. Massoterapia hoje em dia no Brasil é estética, não adianta. Uhum. E eu não queria trabalhar com estética. E aí eu fiquei nessa de o que eu posso trabalhar que eu vá atuar com aquele público. Aí me passou várias coisas, né? Fono, físio, TO. Que é TO? Terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Isso. E aí eu falei, bom, dentro dessas, o que eu mais me identifico? E aí que eu fui pra físio.
Mas eu já entrei na fisioterapia. legal. A maioria entra na fisioterapia por causa da ortopedia, da reabilitação. Eu, só de falar em ortopedia, eu já me arrepio. Eu falo, A gente tava conversando eu isso, não ó. suporto ver um osso quebrado, o negócio me dá agonia, assim, né? Cardiologia, hospital, foi traumático pra mim. Mas eu entrei na fisio porque eu já queria a neuro. Então, quando eu, durante a faculdade, eu já fui. Quem é o professor de neuro? Quem que dá curso fora daqui? E aí Onde você, tem mesmo na clínica? faculdade, você já foi indo pra esse... Eu já fui ali, era época de Instagram, de seguir as pessoas, de Orkut, seguir página de clínica. Eu já comecei ali, nos primeiros semestres, eu já era Jerusa, um beijo, que era a professora de neuro de lá, que me acompanhou todo o trajeto, assim. Já grudei nela, falei assim, viu, eu entrei na física por causa da neuro. Então, E a assim, gente vai ser amiga. A gente vai ser amiga. Você não sabe, mas você é minha Você já é super minha amiga. Exatamente. Você sabe que você me falou isso, que o dia que você foi na PAI foi o dia que mudou a sua vida. E eu lembro que quando eu fazia faculdade na área da saúde, quando eu fiz estágio no GRAAC, Aham. e mudou realmente a minha vida, porque foi ali que eu vi que não era pra mim. É o afeto negativo que a Nossa. gente fala, né? Aquilo te afetou, mas você entendeu. Todo Mas eu acho que é pra muito você importante tá- você entender. Tem noção, se você tivesse terminado, que era algo que você odiava, você não ia fazer, na verdade, meio que ser decidida, né? Você não ia. Cara, e eu lembro que assim, faltava 6 meses pra terminar. E aí, assim, claro que ai, mas a minha mãe tá numa situação financeira difícil, né? E eu, E aí, você tira essa e eu tenho, necessidade de, né? eu tenho a minha terminar. filha e não sei o quê, e eu vou trabalhar e tal. E a minha mãe, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou pagar. E imagina, eu vou conseguir, vai, pode ir. Chegou até o coordenador e falou, Fia, falta 6 meses, gata. Atrasa os 6 meses, depois você paga, pau no cat, vamos embora. Só que aquilo, pra mim, eu já tinha ido em clínica de fratura, eu já tinha ido pra hospital público. É, porque você já que tava terminando fica- todos os estágios, que né? fica lá na Zona Sul, que chega a gente com facada, Sim. gente com tiro. Eu fiz estágio aqui no Mário Gatti, aqui em Campinas. Gente do céu, aquilo me... Então, eu tava chorando. não, mas no pronto-socorro era da hora. Era show de bola o pronto-socorro. Nossa. Cada dia era uma emoção diferente, porque era um hospital ali que ficava perto da quebrada, perto da estrada, perto Era de só a todos galera os que flashes. ia daquele jeito, né? Só que assim, quando eu fui pro GRAAC, eu juro pra vocês, gente, pra mim, eu me lembro de lá, parece que tudo era cinza. Não tinha cor. Sim. Era assim, todas as crianças. Cara, eu olhava aquilo e pensava, meu, eu não vou ficar vindo todo dia pra ver. Não Que que eu de gente tivesse sofrer. negligenciando aquilo, Sim. sabe? Mas pra ficar vendo criança sofrendo. É, eu falo que essa é uma área que pra Aquilo mim não não serve. é pra mim. Nem a sua, porque eu vou pegar tudo e não, pra mim não dá. Eu acho que cada um nasce Eu pra acho um que setor. não. Acho que é por isso que depois, cara, depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar em loja. Sim. Eu fui trabalhar em comercial de transportadora. Eu fui trabalhar em atendimento, no operacional. Sempre trabalhei. Depois eu tive loja, eu tive restaurante. Então, assim, eu vejo que eu amo pessoas, eu gosto de pessoas, mas eu não sei lidar com o sofrimento. Sim. Também não. Porque eu acabo sendo esponja e eu absorvo aquilo. Eu, naquela fase, eu sempre fui a que acolheu mesmo, assim. Pra mim, sempre foi muito fácil lidar. Não era um problema pra mim ver uma deformidade, uma dificuldade, uma alteração. Não era uma questão pra mim, né? Eu tinha pacientes com um paciente que eu era, assim, um grude meu também, tem uma doença degenerativa. Então, ele chegou pra mim ainda muito bem. E eu sabia que ele ia perdendo isso. Então, pra mim, também era super ok. Eu tava ok com a profissão em si que eu escolhi. O problema é que eu estava numa fase de depressão e que, assim, qualquer coisa estava me afetando. Uhum. Tudo tava colocando, assim... Você não tava bem. eu não estava E às vezes bem. acontece pra te colocar em um lugar muito melhor. Se você for Exato, colocar sim. hoje o que ela. Profissão é o Hoje o que máximo. você faz Exato. acolhe muito mais. E eu acho que tem muita poucas pessoas nessa área, não tem? Hoje já tá bem maior, assim, o público de terapia. Mas eu não vejo muito difundido. É muito difícil. Eu ia dizer, porque a gente quase não escuta falar profissionais da área e. Vai se ver muito assim, pedagoga
especialista em psicomotricidade, Ah, educador tá. físico, personal kids, que aí trabalham com a psicomotricidade Uhum. também, né? Então, o psicomotricista é mais difícil de Uhum. você encontrar abertamente falando como profissão, né? Mas não é difícil encontrar nas instituições, nas escolas, não é difícil. E você, como psicomotricista, acertei. Nossa, eu vou passar a semana inteira falando. É chique falar, não é? Psicomotricista. O que você faz, Wilson? Psicomotricista, você consegue meio que abranger tudo isso? Você consegue trabalhar com um professor, consegue trabalhar com um psicólogo, consegue trabalhar numa academia, Sim. consegue. Em qualquer lugar você consegue trabalhar. A gente sempre trabalha interdisciplinar. É meio que um clínico geral. Não é um clínico geral, mas a gente dá suporte, porque, como eu disse, Ah, tá. cada especialidade vai trazer a sua vertente. Então, eu, como físio, a diferença, por exemplo, a diferença entre fisioterapeuta e psicomotricista. Eu, como físio, eu aprendi a olhar a deformidade, o encurtamento, a dificuldade que a criança tem. Você já veio com uma outra visão, na verdade, pra área. São muito corporal mesmo, assim, encurtamento, músculo encurtado, articulação rígida, cérebro, parte do cérebro que tá lesionada, que tá afetando no músculo, na articulação, na força, sabe? É músculo, articulação, é isso, é estrutura, né? Então, essa é a visão que eu tinha como fisioterapeuta. Agora, como psicomotricista, já é totalmente diferente. Eu vou ver essa dificuldade, mas eu vou ver mais o a fundo também. O que essa dificuldade está limitando a interação com o ambiente, a interação com o outro, o aprendizado dessa criança. Eu, como físio, eu quero que o meu paciente pegue um brinquedo à frente. Eu, como psicomotricista, eu quero que ele pense, que ele crie estratégias, que ele queira fazer esse movimento com uma intenção. Não é só porque eu quero que ele faça essa habilidade. Entende? Não é porque, por exemplo, uma criança chegou para mim com atraso de desenvolvimento, eu, como físio, eu quero que ela alcance todos os marcos. Porque eu sei que é importante ela chegar lá na frente até o andar, por exemplo. Entendeu? A psicomotricidade, ela vai olhar de uma forma mais ampla. Do quanto que esse atraso está limitando ela da comunicação com as outras crianças, do aprendizado, do criar estratégias. O porquê que não está fazendo? É músculo, é força, é vergonha. Que interessante. É falta de confiança, é falta de estímulo da família, enfim, sabe? Uhum. Então, eu vou abranger. Então, eu vou fazer com que essa criança tenha, sim, um movimento, só que com intenção. Entendi. Para a psicomotricidade, o movimento ele é intencional, ele não é um movimento. Ele não é um E nesse tempo, assim, Exato. qual foi a situação mais difícil que você pegou, por exemplo, de um diagnóstico e lidar com os pais que não aceitam ou que não querem o tratamento e você sabe que a criança vai ter que fazer? É muito difícil porque a gente lida com a frustração da família, Uhum. né? Nós todos como terapeutas infantis, né? De modo geral, não só como psicomotricista, eu como tô perguntando isso. no amplo, a gente lida com algumas barreiras. Então, tem a barreira da família que criou, né? Vocês são mães, vocês sabem que desde a gravidez vocês já criam uma vida dessa criança. Nossa, porque quando você descobre que você tá grávida, você já cria toda a você vida já dessa tem criança. vida feita pro teu filho. Então, imagina a frustração de você saber que vai ter que atrasar, ou talvez você não vai nem conseguir alcançar certas coisas com essa Sim. criança. Então, isso é um luto. Muitas famílias chegam pra gente ainda em fase de luto. Pra mim, ainda, que lidava com SUS, a gente tem que... Não tô dizendo... porque eu sou extremamente defensora do SUS. Vou deixar bem claro isso aqui. Mas existem médicos no SUS, assim como existem médicos no particular também, que não têm um mínimo de empatia para essa família. É só mais um número, né? É que daí são pessoas, falar mais sobre a pessoa que tá ali, sobre... Exato. Então, eu já ouvi mães falando, tipo assim, não, mas o médico falou pra mim que ele não vai sentar, que ele não vai falar, não vai fazer nada. Mas calma, é um ser, a gente ainda consegue trabalhar, a gente vai potencializar, a gente vai trabalhar. Não tá esculpido na pele. Você viu o filme que tá na Netflix chamado O Extraordinário? Putz, Esse eu acho é o do que eu... do capacete?
Não, do menino que eu acho que é extraordinário, que ele teve morte cerebral e que ele voltou a jogar futebol. Não. E é o relato de uma história real. Eu acho que é extraordinário. Eu vou passar pra vocês. Gente, é sobre isso. Não vai fazer. A mãe dizia, vai. Ele vai fazer. Ó, eu fico arrepiada. Porque eu dizia pro meu marido, não tem o que ser feito. Acabou. Sim. E a Vitória dizia bem assim, todo mundo pode tudo. Ele nem tá ela dizia pra mim bem assim, porque ela é nova, ela dizia assim, ele nem tá sofrendo assim, eu já tava morrendo. Porque e antes disso tudo, ele passou por um câncer muito raro, tá? Ele passou por um câncer raro, e quando ele operou do câncer, ele teve meningite. Sim. Então ele foi assim, perdeu tudo. E ele voltou. Aí tem ele, o irmão dele e os pais no final do filme, porque é um relato de uma história real. A gente fala que diagnóstico não é destino. Não. Aí você falando isso, eu tô lembrando assim na hora, porque se fosse antes deste filme, eu acho que eu ia dizer tem não. muitas famílias não que chegam pra gente ainda em fase de luto, que ainda não conseguiram nem assimilar o que aconteceu. Que se sentem mães que se sentem culpadas Nossa. pelo filho. Porque eu já tive famílias da família do marido falar que a culpa era da mãe. Da gestação, que não se cuidou. Mas a culpa sempre é da mãe. Sempre vai Sempre é da acaba mãe. sendo, É. né? Eu já peguei diversos casos, assim, da família não aceitar. Assim como eu também já peguei casos de a religião influenciar. De, não, meu filho vai ser curado. E a gente sabe que, assim, ok, eu vou respeitar a sua religião, mas deixa eu ajudar. Mas Deus me deu conhecimento, pelo amor de Deus. Exato. Mas tinha mães que... Eu tive uma mãe que falou que não importa o que você está fazendo. Já teve algum caso perto de você de ter que entrar na justiça pra conseguir o tratamento da criança? Não, porque eu sempre trabalhei na questão do SUS. Mas às vezes a gente... Eu tive famílias que, por exemplo, para conseguir um andador mais específico, que é mais caro e tal, acabam entrando via judicial. Não, em relação aos pais mesmo. Tipo assim, de ter que entrar na justiça contra os pais pra poder tratar a criança. Seria tutelar. Não, eu já vi situação do hospital ter que entrar na justiça pra conseguir tratar a criança porque os pais não autorizam. Não. Eu já vivenciei, porque entra muito disso, de religião, de um monte de coisa dos pais dizerem a gente não vai tratar porque vai resolver. E daí o médico, como se aquela instituição, ela tem que entrar judicialmente, tirando os plenos poderes dos pais em relação a isso para que a criança possa ser tratada. Geralmente a gente tem bastante, nós como terapeutas, a gente geralmente tem bastante relação com as escolas. Quando a criança já está em fase escolar, a gente tem bastante comunicação. Então, geralmente, assim, algumas famílias acabam não entendendo o porquê fazer terapia. Às vezes porque a criança, por exemplo, não é porque a criança atingiu o marco motor de andar que ok. Tá, ela tá movimentando, fazendo um movimento. Isso não quer dizer que tem criança que só anda, mas esbarra em tudo, bate em tudo, porque não tem não cria realmente essa parte cognitiva, né? Então tem que ser trabalhado para atenção, foco, objetivo, para ter uma intencionalidade naquilo. E aí tem algumas famílias que assim, meu filho já anda, então tá tudo certo. Então começa a simplesmente não levar mais para terapia, começa a ter faltas. E aí a gente começa, na escola tá indo. Aí a escola, às vezes, não tá nem trazendo pra gente. Então aí tem que sim entrar, assistente social tem que intervir com essas famílias. Tipo, olha, é importante trazer na terapia, porque os terapeutas ainda têm objetivo com os seus filhos. Mostrar para essa família. É sempre uma questão de conversa. Mas tem gente que já tá pré-determinada, assim, não precisa, tá tudo bem. Mas aí sim, a assistência social geralmente intervém nessas questões, sim. Comigo diretamente não consigo lembrar nenhum caso agora. Mas eu sei que na instituição teve diversos casos que que a assistente social teve que intervir, sim. Família, escola, a gente sempre trabalha bastante em parceria. Nossa, Que mas legal. isso deve ser... E a gente acha que é pouco, acontece muito. Não, acontece Porque bastante. assim, quando a gente é mãe, a gente quer o melhor pro nosso filho. Mas é porque assim, qual que é o conceito de o melhor? Às vezes o que é o meu conceito de melhor não é o mesmo conceito que você tem de melhor. Exato. Né? E é uma questão também, como eu disse, eu trago É que eu acho você de pessoas que eu trabalhei em assistência SUS.
vinculado ao SUS. Então, pensa que são famílias que muitas vezes não têm estrutura mínima em casa, não tem saneamento básico em casa. Não é igual uma família... não tem nem como levar, muitas vezes, né? Que é só pegar o carro ali, ou manda o motorista levar pra clínica 3 vezes na semana. Não, é outra realidade. Por mais que a prefeitura forneça as peruas para levar a terapia, pensa que é uma demanda gigantesca. E olha que eu acho que eles dão muita conta, por sinal. E é um sofrimento. Né? Mas todo um transtorno. Então, imagina que vai sair de casa cedo e vai voltar só no final do dia. Porque vai passar por todas as terapias, todo. Então, assim, é uma questão de locomoção. E outra, a gente não tá falando de uma família que é só aquela criança com deficiência e só. Às vezes tem outros. Não, às vezes tem mais 5 em casa pra cuidar. Não tem com quem deixar. Então, aí, querendo ou não, você vê que vira um bolo que acaba limitando um pouco essa criança. E aí eu vou falar assim pra mãe, então, mãe, você vai chegar na sua casa e aí você vai fazer tal atividades com o seu filho, pra estimular. Uhum. Gente, é de cortar o meu coração de falar pra uma mãe fazer isso. Eu acho que tem família que não tem nem a alimentação pra... Não tem. E é uma questão que atrapalha muito até o desenvolvimento, né? Porque como que você vai estimular uma criança que seja típica ou atípica, não tô falando de deficiências, mas qualquer criança, nós, seres humanos, adultas, idoso, precisa ter nutrientes básicos para conseguir ter força, para conseguir contração muscular, para conseguir se movimentar. O nosso corpo, ele exige muita caloria, muito gasto energético para o que a gente tá fazendo aqui, para conversar. Uhum. Então, imagina se você tá com uma deficiência de vitaminas, tudo isso influencia. Então, tem casos de crianças que ficam desnutridas, não por falta de... Não porque não comem, mas comem errado. Comem errado. E aí chega na escola, não consegue prestar atenção na aula. Sim. É aquela criança que, por mais que tá ali, tá no mundo da lua, não tá prestando atenção. Nada. Aí você fala assim, olha como é burro, não aprende. Não, às vezes é por falta de vitamina, por falta de... aquele cérebro, ele não consegue ter atenção. Sendo que ele tá gritando por uma necessidade fisiológica. A gente consome muita caloria, né? Eu lembro quando eu estudava, a gente tirava... Eu tinha notas muito boas, meu irmão também, e a gente era pobre. A gente não era miserável, mas a gente era pobre. E minha mãe saía pra trabalhar, deixava comida, eu lembro que ela deixava arroz, feijão, a gente comia uma carne, alguma coisa, uma mistura, e salada. E aí todo dia tinha alface, tomate. Às vezes ela deixava cenoura ralada, às vezes ela deixava... mas meu irmão não comia cenoura, então minha mãe... A minha mãe, ela teve uma certa instrução, mesmo sendo uma pessoa que veio do interior, ela era empregada doméstica, tudo, mas ela teve uma certa instrução. Ela não sabia por quê, mas ela sabia que a gente tinha que comer bem. Então ela cozinhava beterraba, cenoura no meio do feijão, porque meu irmão não comia. E aí a gente falava, por que eu tenho que comer feijão? Porque porque eu tô mandando. Porque se você não comer, você não vai tirar nota boa na escola, e tal. É muito verdade. Isso era então assim, a gente não tinha luxo, mas a gente tinha arroz, feijão, a carne. Se você não comer e tomar o biotônico, você não vai ser forte. Não, o Antônio tomava biotônico. Eu tomei muito biotônico. Tomei, gente, eu não tomei escondida. A minha avó tinha em casa e eu tomava. Gente, pra que eu sou de uma família. Não, eu sou de uma família. Mas eu acredito que era também a forma que eles tinham de colocar alguns nutrientes a mais. Eu era muito magra. Eu, se ficasse lá com o pessoal desnutrido, eu entrava naquela. É verdade, amiga. E comia. E o biotônico agora tá saindo pelas orelhas. Tipo, sabe aquele bichinho que sai o olho? Ele também tá saindo pelas orelhas. Tamo junto, falar pra ele. Eu sinto a fome do biotônico até hoje. Mas eu não... também. Sabe que essa é uma mágoa? E isso que você fala de vitamina... Eu não gostinho do biotônico Fontoura, gente. Puro. É muito real, porque eu tenho anemia, assim. A minha anemia, a ferritina sempre tá muito baixa. Então isso não tem a ver com peso também, tem a ver com saúde. Não, é saúde. Vitamina D, se as minhas sempre estão assim, baixíssimas, eu tendo que repor. E daí tem dia, ontem mesmo eu cheguei pra minha sogra e eu falei, nossa, como eu precisava comer uma carne e um feijão. Dela, porque eu falei, porque eu não tenho forças.
Perde Nossa, muito. E não, mas não é a fome da comida, é a necessidade de você repor a vitamina no seu corpo. E aí, como que você vai entrar E, numa e algumas criança- pessoas falam, mas que fome não é fome, gente. Eu não tenho É energia. necessidade. Então, como que eu vou falar pra uma mãe que o filho dela precisa de nutrientes, sendo que essa família não tem condições de comprar nada? É muito mais barato comprar o salgadinho, tipo isopor da vida, que é centavos, do que comprar batata, cenoura, brócolis, entende? Então, a gente tem que ficar nesse equilíbrio de, olha, eu tô te orientando, mas eu sei que é difícil. Mas vamos tentar criar estratégias, vamos tentar pedir doação de suplementação. Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito. Por isso que eu falo, a psicomotricidade, eu acho ela linda, justamente porque ela olha para essa criança desde a raiz, assim, desde a base, desde a família, O porquê, né? do porquê. Não é só uma questão física, não é só o desenvolvimento motor, Uhum. né? Então, o porquê que essa criança tá com dificuldade, tá chorando? Ela tá com medo de fazer, de fazer tal brincadeira? Pode ser que ela se sinta insegura, ela tenha vergonha de correr, ou, sei lá, tem tantas coisas que influenciam nesse psique dessa criança, que às vezes ela não faz, não é porque ela não pode, é porque ela não quer. Ou porque ela tem vergonha, ou ela já sofreu algum bloqueio em algum determinado momento, né? Então, tipo, por exemplo, meninas brincam de bonecas, meninos brincam de bola. Então, algumas que tem religiões que impõem esse tipo de coisa. Então, minha filha não pode brincar de bola com os meninos, não podem brincar juntos. É totalmente excludente. E aí, essa criança vai... Por mais que, às vezes, ela até quer muito. Mas ela não vai. Mas aí ela fala, não, mas a minha mãe não deixa. Ela não vai verbalizar isso. Mas ela Ela simplesmente vai se excluir, ela vai se isolar. Entende? Então, ou às vezes Esse é um assunto a fundo, né? é muito, muito profundo. Porque dá pra entender que a psicomotricidade ela tem várias camadas. Ela não olha só pra uma camada, ela olha pra um amplo. Uhum. O porquê de tudo isso. Vamos procurar os motivos, vamos entender, vamos ouvir essa criança, vamos acolher ela. É quase uma terapia, né, amiga? É, muito. E hoje muito. você tá feliz fazendo o que você faz? Amo. Hoje eu ainda não estou atuando diretamente, mas eu quero, sim, voltar muito para essa questão da divulgação da psicomotricidade. Então, ir em escolas, ir em clínicas, Palestras. dar palestras, mostrar para os pais a necessidade, então, dar orientação parental. Então, às vezes, o seu filho tá com uma dificuldade e você não sabe por onde começar, vem falar comigo. Eu quero dar essa orientação. Vamos juntos, eu vou acolher essa sua dúvida. Porque, às vezes, não é um diagnóstico, às vezes é só um atraso por falta de estímulo mesmo. Uhum. Né? Então, vamos acolher. Eu quero dar supervisão clínica para terapeutas, né? Então, às vezes, fisioterapeutas principalmente, que estão começando ali a atuar e se sentem um pouco inseguro. Traz os casos, vamos discutir, vamos ver qual que é a melhor estratégia. Então, é uma área bem ampla, assim, né? Que eu vou atuar. Não só diretamente no atendimento em si, mas eu quero sim trabalhar com a estimulação essencial, que é essa base. Uhum. Porque eu vejo muito hoje em dia a nossa sociedade atual, né? Então, o padrão familiar, todo mundo tá trabalhando, né? Hoje em dia todo mundo tá... Todo mundo tem que trabalhar. Então, essa criança às vezes fica com um, fica com outro. As nossas casas hoje em dia são cada vez menores. Pouquíssimas têm oportunidade de ter uma casa com quintal para brincar, não. Não tem mais aquele vínculo como a gente tinha antigamente, de dormir na casa dos primos, de dormir na casa do coleguinha, de juntar as crianças da rua para brincar à tarde. Não tem mais isso, porque é perigoso mesmo. Tem bairros que é perigoso. E a gente não tá mandando largar todo mundo. Não. Continuem cuidando. Pelo amor. Mas eu acho que pode, mas eu acho que é aquilo que a gente falou antes, é o tempo da qualidade, não da quantidade. Porque hoje trabalhar, a gente precisa trabalhar e não tem que se sentir culpado por isso. As crianças não estão vivenciando. Mas é o tempo só que em tá. casa. Eu tenho algumas coisas assim, por exemplo, comer. É todo mundo junto
na mesa, na mesma refeição, é tentar comer junto, é você levar de vez em quando num parquinho, pro balanço. Você não vai ter isso todos os dias, mas você vai ter uma vez na semana, às vezes duas, já é uma qualidade. Porque a criança, ela precisa experimentar, ela precisa vivenciar o corpo, né? O Freud diz, o self é corporal, o self é o ser, né, da pessoa. Então, é corporal, então precisa brincar, precisa estimular. Só que como que você vai falar para uma criança que mora num apartamento de 30 metros quadrados, que ela precisa correr, brincar, explorar? Explorar o quê dentro de um ambiente desse tamanho? Não tem, né? Não, e o vizinho de baixo ou de cima gritando, ó, barulho. Graças a Deus eu moro no térreo, porque o Cauê chuta a bola dentro de casa. Mas eu acho... Então, assim, essas crianças não estão tendo o básico. E aí chega lá na frente com vários atrasos. Não só motores, mas por vergonha de não querer comunicar com o outro, porque simplesmente não vivenciou com outras crianças. Pra vocês verem que coisa louca, né, meu? Os meus... Eu vou comparar, assim, a condição dos meus filhos, da minha sobrinha, que ainda é pequena, com a minha e do meu irmão. Eles têm muito mais financeiramente do que a gente era pobre. Sim. E a gente tinha muito mais do que eles, porque a gente brincava na rua, a gente jogava taco, era polícia e ladrão, era correr Pula tábua. era pular, a gente pulava elástico. A gente pulava tábua, sabe que você coloca os tijolos, uma tábua e pula tábua. Não tem a gangorra? Sei. A gente faz aquilo lá em pé. Pulava tábua em pé. Sabe? E são coisas que as crianças hoje, elas têm financeiramente, elas têm melhor, porque hoje em dia o crédito é mais facilitado, né? O financiamento de uma casa melhor. Mas gasta, é dando celular, é dando videogame. Eu ia falar isso agora, eu acho que é até aquele negócio do momento. Hoje você fala assim, em levar a criança a brincar. Eu escuto muito isso, tem que levar mais as suas meninas no shopping brincar. Não. Nossa, no shopping, que bode. Eu posso levar elas brincar no parquinho. Não que elas não gostem, elas gostam. E é legal de vez em quando a gente poder. Mas olha, uma coisa que é muito importante. Porque daí o que acontece? Eu vou lá e largo e eu vou tomar o meu café bem linda. Porque o que acontece? Eu levo elas pro parquinho, gente, eu fico igual uma louca, eu e o Rafa, porque tem que um correr pro lado, o outro pro outro e gritando: ó, fulano, ó, Beltrano, vai quebrar o pescoço. Olha o trauma que essa criança tem. Pelo amor de Deus. Não, amiga, às vezes eles penduram de ponta cabeça naqueles negócios e a gente tem que dar uns gritinhos. Eu falo que às vezes a gente tem que ter a psicologia do terror. Mas você vê que assim, tem criança, a gente tava falando, né, de pular, brincar, saltar, correr. Tudo isso tá gerando tônus muscular nessa criança, que é uma base psicomotora. A psicomotricidade, ela também tem suas fases de desenvolvimento, né? É a tonicidade, é a equilibração, é a lateralidade, noção corporal, noção espaço-temporal, praxia grossa, que é essa praxia ampla, e a praxia fina, né? E aí tem todas as fases de desenvolvimento também que a gente vai avaliar o que tá com dificuldade ou não. Mas a tonicidade é a base de tudo. O tônus muscular é a base de tudo. Se você não tiver tônus, você não tem atenção, você não tem força, né? Então... Todas as brincadeiras... Tudo. Pra criança se desenvolver motoramente, né? Com 3 meses, a criança tem que começar a controlar a cabeça. Isso já é um tônus. Ela já tá vencendo a gravidade, é um tônus. Então, aí essa criança, quando ela começa a sentar, ela tá criando tônus de tronco. Mas aí, com isso, ela tá observando, ela tá sentada, ela tá observando mais, ela tá tendo mais visão, ela tá tendo mais contato, né, com as outras coisas. Então, tudo isso vai gerando desenvolvimento. A tonicidade é o principal, é a base. Só como que você vai falar que uma criança tá tendo tônus se ela tá ficando em casa, sentada o dia inteiro, mexendo no celular ou no tablet? Muitas dessas crianças tá chegando agora pra escola e simplesmente não tem força suficiente para segurar no lápis. Nossa. Simplesmente porque esse corpo não viveu, esse corpo não sabe o que é correr, o que é pular, o que é saltar. Não tem força suficiente para ficar sentado na carteira acompanhando a aula. Começa a cair pro lado. Eu acho que é até por isso que tá crescendo muito as academia infantil, não sei se é esse o termo que usa. E não é aparelho, tá? Essas academias infantis, elas são o elástico, o pneu, a corda. É muito... Estofado. Na verdade, é o brincar, né? É o brincar.
O brincar, Com uma monitoração e um cuidado onde ela não vá machucar, né? eu falo sempre, o brincar, ele é urgente. Ele é urgente. As crianças precisam brincar. E não é brincar por puramente brincar. É o brincar direcionado, é o brincar com... Como você falou de shopping. Shopping são brinquedos estruturados, mas tem brinquedos não estruturados. Que são, por exemplo, você dá um tijolo, uma folha para uma criança e falar, o que a gente pode brincar com isso? É desenvolver essa criatividade. Né? A psicomotricidade, muitas pessoas quando procuram, por exemplo, no Google, né? Psicomotricidade. Aí vem aquelas salas com vários circuitos. Como se fosse um circuito de atividade funcional. Sei. Sei. E a psicomotricidade, ela é além daquilo. É também os circuitos, que é uma forma de se trabalhar. De forma ampla, dinâmica. Só que é com intencionalidade. E não é só montar um circuito e falar, passe pelos obstáculos. É Não, ter é uma entender. função daquilo. É Aham. trazer... É o brincar de cores, é o brincar de alcance. Que você vai trabalhar com os objetivos de forma dinâmica. Uhum. Mas aí já é um brinquedo direcionado, né? Mas também tem os não estruturados, que é justamente isso. É o brincar livre, é o simbólico. É a criança criar, fantasiar na cabeça. Só que aí quando está lá no videogame, é totalmente direcionado. Ele tem as etapas, o que ele tá exercendo Não, ali? Ele não O consegue. bonequinho dele tá pulando, saltando. Mas ele tá parado. Ele tá ali parado. E aí chega na fase escolar, essa criança não tem criatividade, essa criança não vivenciou, não experimentou, não tem tônus o suficiente. Gente, é uma coisa banal, assim, parece banal. Mas você andar no ambiente aberto, você começa a desenvolver, né, questão de espaço temporal, assim, noção de profundidade. Uhum. Chega na fase escolar, linhas do caderno é uma profundidade, é um tipo de profundidade. Crianças simplesmente não sabem, não conseguem escrever na linha. Porque não se desenvolveu essa habilidade. Pode parecer bobo, mas coisas que a gente trabalha na base infantil, lá na escola, vai gritar. E é o que está acontecendo hoje, e é por isso que a psicomotricidade está vindo com tanta força. Porque a gente vai buscar a base, a gente quer desenvolver a base. Uma Aham. coisa que eu falo muito para simplificar, o pular corda, brincadeira de pular corda. Estou eu segurando a corda e a Lê ali também, segurando. Para você entrar para brincar, o que você precisa fazer? Eu preciso pensar a hora, eu preciso pegar impulso e preciso ir na hora certa. Exato. Então você criou uma estratégia. Só que você tem o ritmo, você vai olhar o ritmo. Exatamente. Então isso é noção de tempo. Você entender a noção de tempo é o entender que é o agora, o antes, depois, hoje, amanhã. Uhum. Tudo isso é importante. Só que se você não se desenvolveu, como que você vai saber o que é? Você não vai criar. Então, o brincar de pular corda parece uma coisa tão boba, mas ela traz um significado muito grande, que é justamente isso. É você ter o tônus para você pular, é você ter o equilíbrio para pular e saltar e voltar e se equilibrar. Uhum. É você saber que lado que eu tenho mais habilidade. Eu vou entrar pelo lado direito ou vou pelo lado esquerdo? É você conhecer, ter noção do seu corpo. De, bom, eu preciso saltar, então eu vou levantar minha perna, eu vou levantar meu braço para me dar estabilidade. É a praxia global, que você tem que ter todos esses controles globais. E a praxia fina também, que está envolvida. Uhum. Então, assim, uma brincadeira simples que envolve toda uma base psicomotora. E que se não é trabalhada, a criança não vai conseguir desenvolver. E aí que chega na fase escolar, vai ter um monte de dificuldade. É atenção, é foco, é o aprendizado, é o segurar, é a letra ou muito forte ou muito fraca, é o caderno que não tem noção de espaço, é o ritmo da aula que a criança não consegue acompanhar, porque é maçante. Então, por isso que é importante, eu fico feliz em dar esse espaço, a gente trazer você aqui no nosso canal para mostrar esse trabalho. E é muito importante, gente, pais, vocês precisam deixar os seus filhos brincarem. Brincar. Porque tem gente, realmente, a gente trabalha muito, a gente vive muito cansado. Sim. Aí não quer que a criança faça bagunça, não quer que a criança faça sujeira. Gente, ensina a limpar depois, ensina deixa a guardar a criança depois. se frustrar, deixa a criança chorar.
Deixa a criança entender, deixa a criança Se criar machucar, estratégias. deixa a criança se machucar. Seu filho quer alguma coisa, por mais que seja difícil, é muito mais fácil deixar ele criar uma estratégia pra ir atrás do que ele quer Do que você dá do que tudo você dá pronto. tudo ali, porque você tá tirando uma autonomia. E na verdade você tá assim, ensinando até ele lutar lá na frente pelo não, porque gente, o que a gente mais tem na vida é o não, é o ter que recomeçar, é o não dar certo, é o estar frustrado. E o frustrado ficar frustrado é com a sua vida. Você Sim, acordou de manhã cedo, aconteceu alguma exatamente. coisa que não tava dentro do seu cronograma, você já fica. A gente não fala isso só em relação ao mercado de trabalho, a gente fala sobre a A vida. autonomia, a independência. Às vezes eu falo não pras meninas, elas olham pra mim e falam, gente, esse é o primeiro não de vocês vão escutar muito, tá? O não, ele tá ali É. E é batendo. super importante, exatamente. Só que tudo isso é uma base psicomotora pra gente, é muito importante, porque a gente vê, como eu disse, não só o motor, mas o cognitivo e o afetivo, né? E a gente vai trabalhar baseado nisso pra justamente não ter essas lacunas. Uhum. Não ter, e a gente entender e acolher essa criança para trazer autonomia, desenvolvimento, independência. A gente vai potencializar essas crianças, né? E eu falo de crianças porque é o meu foco, mas tem na fase de adolescência, tem na fase adulta, tem na fase de idosos, que também estão sendo isolados, né? Sim. Então, eles também E estão com a tendo perda de pandemia isso capacidade. se aumentou, né? De Exato. forma exponencial. Então, é mostrar para as pessoas. A psicomotricidade ela é linda justamente porque ela traz o potencial de cada um. É potencializar o que você. A habilidade que está em você. Você se conhecer. Você respeitar as suas emoções, o seu comportamento, você interagir com outras pessoas. E o quanto isso influencia. Maravilhoso. É isso. A gente vai se encaminhando aqui pro final. A Elê vai fazer o bate-bola surpresa com você. Mas Eita! antes, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu quero que você mande um recado pra Letícia. O que você diria pra Letícia de 2023? 2023, lá do passado, se orgulhe de ter sofrido, porque te levou para um caminho muito melhor, assim. Eu não me arrependo de ter passado pelos momentos difíceis, porque todos eles me levaram a ser quem eu sou hoje. Uhum. Que talvez se eu tivesse tido tudo muito fácil, se tudo tivesse sido muito lindo, talvez eu não teria me renovado, me reencontrado tantas vezes. Eu não tenho medo de recomeços, justamente porque eu passei por vários deles. Então, para mim, é isso, assim, recomece quantas vezes for preciso, não tem problema. Desde que eu esteja em paz comigo mesma, é o importante. É isso. Isso é para todo mundo. Se você não tá feliz, que seja em qualquer área da sua vida, não tenha medo de se recomeçar, de se reconhecer. Eu mudei diversas vezes, não só como profissão, mas também como pessoa. Porque eu fui revendo e falando, não, isso não me faz bem, isso me faz bem. Então a gente vai se conhecendo, é se permitir ser quem a gente quer, sendo feliz, fazendo o que a gente gosta. Tá certo. Perfeito. Muito bem. Vamos, Bate. bate-bola. Bora. Uma inspiração. Uma inspiração. Eita, acho que é minha mãe, assim, porque ela também é muito guerreira. Ela passou por muita coisa sozinha, no silêncio, sofrendo sozinha. E eu via a dor dela. Então, hoje, a gente consegue, eu e ela hoje, a gente consegue falar abertamente, não estou bem. Ela sofreu muito tempo calada. Mesmo sabendo que ela estava sofrendo, a gente não tinha esse diálogo, sabe? Ela passou. Então, hoje, se eu conseguir vencer a depressão 2 vezes, foi muito porque eu vi o quanto ela lutou sozinha. Uhum. Então, hoje eu consigo olhar pra minha mãe e falar assim, não estou bem. E ela também pra mim, filha, tive uma recaída, não tô bem, e vamos se ajudar. Então, ser forte também me vem dessa base, assim. Um ranço. Ai, pessoas lerdas. Quem não? Quem nunca? A gente me dá uma fobia, me dá uma agonia. Ai, ai. Um lugar. Um lugar... Maragogi. Tem uma cena específica, assim, na minha cabeça. Pra achar. Ai, eu amo lá também. Nossa, Ai, muito se eu lindo. pudesse enquadrar uma cena, seria de uma praia lá de Maragogi, coisa mais... Maravilha. Um sonho. Um sonho... Eu
acho que é continuar crescendo e amadurecendo, acho que alcançar isso. Assim, profissionalmente, eu digo que é realmente trabalhar ajudando essas famílias a entenderem a necessidade do estímulo essencial. Um orgulho. De quem eu sou hoje, de modo geral, assim, de tudo que eu passei, do que eu vivi e de quem eu me tornei, tudo que eu alcancei. É muito raro eu conseguir me orgulhar, falar abertamente assim, parabéns, Letícia, olha, você conseguiu. Mas eu acho que é isso, assim, no fundo eu tenho esse orgulho. E que bom, né? Exato. Uma vergonha. Uma vergonha. Ai, eu tenho vergonhas alheias, assim, eu acho. Eu também. De olhar, assim, algumas situações e falar, ai, que vergonha alheia, meu Deus. Acho que vergonha eu não tenho muita vergonha, não. De mim, assim, eu não tenho muita vergonha, não. Muito bem. E o que você diria, ou onde você imagina a Letícia em 2030? Em 2030, 50? bem emocionalmente, eu acho que é o principal. Bem emocionalmente. Aquele equilíbrio, né? Com qualidade de vida, que eu acho que é o que todo mundo deveria buscar. Qualidade de vida. Trabalhando com o que eu amo. E eu espero, sim, estar podendo ajudar muitas famílias ou crianças a se desenvolverem e também se sentirem confiantes a alcançarem o que elas querem. Eu acho que 2030 parece longe, mas não. Tá logo ali. Tá logo ali, é rapidíssimo. É rapidinho. Tá logo ali. Então, acho que eu diria, continua nesse caminho de querer potencializar as pessoas, assim como eu também me potencializei. Perfeito, Lê. Nossa, agradeço demais. Eu que agradeço. A conversa ficaria até amanhã, né? A gente Porque começou Tem porque assunto. tem muito assunto e, assim, é um assunto que a gente tá no raso ali, mas tem muita profundidade para se muitas falar. camadas. A gente pode continuar outro dia. Com certeza, a gente vai trazer a Letícia outras vezes. Seria Isso. interessante trazer a Letícia e o Fernando para falar ali de educação Boa! e tal. Então seria muito legal. Muito obrigada, Eu que gente. agradeço. Vão aparecer as redes sociais aqui da Letícia para vocês seguirem. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, na Rede Vizinha, se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo. Se você não curtiu ainda, no começo você tá vacilando, curte agora, se inscreve no nosso canal e compartilha para levar o nosso conteúdo para mais gente. É isso, um beijo. Obrigada e até a próxima. Prazer.